Graça e paz, igreja, PG falando aqui, continuando o nosso estudo sobre idolatria no capítulo 2. Já vimos o que é um ídolo segundo a Bíblia e como a idolatria começa no coração. Hoje vamos falar de algo que vai incomodar um pouco, mas incomodar é necessário. Vamos falar sobre os ídolos modernos que não parecem ídolos. Ídolos modernos, pastor? Por que o senhor está falando isso? É que hoje as pessoas já estão mais espertas e elas não têm uma estátua para ficar adorando, mas o coração delas continua fabricando ídolos todo dia. E é exatamente aí que mora o perigo. Os ídolos modernos não vêm com coroa e altar. Eles vêm com uma roupagem de coisa boa, necessária e até legítima. Então eles mudaram a sua roupagem, mas continuam sendo ídolos. E continuam exigindo a mesma coisa, o trono do seu coração. Então, o primeiro e talvez mais clássico dos ídolos modernos, mas que foi ídolo sempre, é o dinheiro e os bens materiais. Não é tão moderno assim, né, pastor? Todo mundo gostou de dinheiro. Só que por causa do consumismo, isso aumentou até de uma forma muito grande. Porque o dinheiro em si não é pecado. O problema é quando o dinheiro, define a nossa segurança, a nossa identidade e as nossas decisões. Quando eu não consigo tomar uma decisão sem primeiro verificar o impacto financeiro, incluindo decisões que deveriam ser guiadas pela palavra de Deus, o dinheiro passou a ser o meu senhor. Pastor, mas é importante considerar o dinheiro, porque como é que eu vou pagar para comer, beber, vestir? Essa é uma das belezas da nova aliança. Jesus diz que se buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça, essas coisas, como comer, beber e vestir, ele acrescenta. Não precisa se preocupar. Um segundo ídolo moderno é o prazer e o conforto. Vivemos em uma cultura que coloca o bem-estar pessoal no centro de tudo. E quando a busca por prazer, conforto e comodidade começa a mandar mais do que a vontade de Deus na nossa vida, isso é idolatria. A pessoa passa a viver para sentir-se bem, em vez de viver para agradar a Deus. Pastor, mas você querer se sentir bem é algo natural, é tão errado assim? É completamente natural. E por isso que Deus nos programou para termos prazer e contentamento nele. Lembra que a gente falou sobre a glória de Deus? Nós somos criados para a glória de Deus e para ter prazer nisso. É verdade, já tinha esquecido disso, hein? E olha que foi no capítulo passado que conversamos sobre. E esse é o problema da humanidade. Ela abre mão de obedecer a Deus, achando que em outra coisa ou de outra forma ela irá encontrar contentamento, conforto e alegria. Então ela para de obedecer a Deus, porque dá trabalho. Ela para de servir ao seu próximo, porque dá trabalho. Ela para de ter comunhão com o povo de Deus, porque dá trabalho. Ela para de estudar a palavra de Deus, porque dá preguiça, ou não está afim. E a Bíblia descreve essas pessoas cujo Deus é o ventre, ou seja, cujo maior Deus é a satisfação dos próprios apetites, e esse é o ídolo do conforto. O terceiro ídolo é talvez o mais surpreendente: pessoas e relacionamentos. Pastor, mas Deus não manda eu amar as pessoas como a mim mesmo? Boa pergunta. Pensa comigo. Cônjuge, filhos, namorados, namoradas, líderes, amigos, todos devem ser amados por nós, mas eles não podem se tornar ídolos. E quando isso acontece? Quando eles ocupam o lugar que só Deus deve ocupar no coração. Não, peraí, pastor, explica melhor, porque amar a família não é uma coisa boa e bíblica. Veja, amar a família é um mandamento de Deus, ok? Ok. Mas há uma diferença entre amar e idolatrar. Explica melhor isso. Quando o meu medo de desagradar alguém é maior do que o temor de desagradar a Deus, vira idolatria. Quando você toma decisões pecaminosas para não desapontar uma pessoa, idolatria. Quando alguém tem mais autoridade sobre a sua vida do que a palavra de Deus, idolatria. Tô pegando a ideia. Dá um exemplo. Ok, eu amo minha esposa porque isso agrada a Deus. Eu não amo a minha esposa porque ela merece, nem por medo dela, nem por querer ganhar coisas dela, mas porque isso agrada a Deus. Agora, se eu começo a amar a minha esposa para agradar a ela, sabendo que ela é uma pecadora e que em muitos casos a vontade dela não vai bater com a vontade de Deus, ela passou a ser o meu ídolo. Igual aquele exemplo que o senhor deu dos filhos. Ótimo exemplo. Porque hoje quem manda nas casas são os filhos. Os filhos decidem o que comer, onde morar, em que escola estudar, o que vestir, decidem para onde vão viajar. Estamos cumprindo muito mais a vontade dos filhos do que a vontade de Deus. Você não pode mais falar não para a criança que você a traumatiza. Disciplinar então? Pastor, disciplinar nem pensar. E a Bíblia diz que quem não disciplina o filho, manda ele para o inferno. Aí ficou feio, hein, pastor?
Jesus disse: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E é uma linha que nós cristãos não podemos cruzar. O quarto ídolo é um dos mais perigosos na era das redes sociais, que é imagem, sucesso, poder e reconhecimento. Quando a nossa reputação, o nosso status, a nossa carreira ou a nossa influência se tornam o centro da nossa vida, estamos adorando a nós mesmos. O coração começa a buscar a glória própria em vez da glória de Deus. Nesse caso, o meu ídolo seria eu mesmo. Exatamente. Olha uma pergunta que Jesus faz para ajudar a abrir o nosso entendimento. Como podeis crer se aceitais glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do Deus único? Explica melhor. Perceba, a busca por glória humana é incompatível com a fé genuína. Quando você está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar do que com o que Deus pensa, o reconhecimento humano passa a ser o seu ídolo. Então não tenho nem que me importar com o que os outros pensam. Não é esse o ponto. Mais uma vez, Jesus fala para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Mas o problema é quando a gente faz isso só para ser elogiado. E quantas vezes deixamos de obedecer a Deus com medo do que as pessoas vão dizer? Esse é o ídolo do reconhecimento. E ele é muito mais comum do que a gente imagina. Faz sentido, ainda mais com as redes sociais, né, pastor? Com certeza. Mas vamos para o quinto e talvez o mais grave dos ídolos modernos, porque é o mais disfarçado, que é a religião sem evangelho. Então, práticas religiosas, cargos na igreja, ministérios, experiências espirituais emocionantes, tudo isso pode se tornar um ídolo. Então tudo isso é errado. Não foi o que eu disse. Eu falei que tudo isso pode vir a se tornar um ídolo. Então a pessoa ama mais a sua tradição, ou a pessoa ama mais o seu prestígio religioso, ou ela ama o seu cargo dentro da igreja, ou ela ama o seu estilo de culto do que a verdade de Deus. Isso acontece mesmo, hein, pastor? Tem igreja que eu vou aí que eu não gosto muito do tipo de culto que eles fazem. Então, isso pode estar se tornando um ídolo para você, porque os elementos do culto são importantes e devem ser observados. Agora, se eu gosto ou não gosto disso, é outro problema. Talvez seja o seu e o meu ídolo. Pastor, agora o senhor me pegou. E veja, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ídolo, porque ele tem uma aparência de piedade. Aparência de piedade. A pessoa chega e fala, não, eu respeito o cargo que eu ocupo. Eu valorizo a tradição da nossa igreja. Eu valorizo as minhas emoções, o que eu sinto, o que eu acho. Tudo parece muito bonito, mas é muito perigoso. A Bíblia repreende os crentes que voltavam a se sujeitar a elementos religiosos que os escravizavam antes, porque a religiosidade sem o evangelho é uma coleira dourada, bonita por fora, mas nos prende a algo que Deus não quer. Explica melhor. Quando alguém defende com muito fervor a sua tradição religiosa, mais do que a verdade do evangelho e da palavra, ou quando a experiência emocional do culto importa mais do que a doutrina, ou quando o cargo na igreja alimenta o ego em vez de servir ao Senhor, a religião já virou um ídolo. Pastor, se bobear, tem ídolo dentro da nossa igreja, hein? Tem não, temos. Nós todos precisamos ser tratados, porque em todos esses casos, e eu quero que isso fique muito claro, o problema não é a coisa em si, não é o dinheiro, não é a família, não é o prazer, não é o sucesso, não é a religião. O problema é o lugar que essa coisa ocupa. Aquilo que deveria ser uma dádiva se torna uma divindade. E quando isso acontece, o trono do coração, que pertence a Deus, é usurpado. Tá bom, pastor, eu vi tudo isso e eu me vejo em mais de um desses ídolos aí. Eu acho que eu sou um idólatra dos bons, ou dos maus. Bom, dos grandes. O que eu faço? O primeiro passo é exatamente esse que você acabou de dar. Reconhecer. Como já falamos, o coração é uma fábrica de ídolos e todos nós estamos nessa batalha. No próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, sobre o primeiro mandamento e a exclusividade de Deus. Porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.